Se você quer comprar uma GPU, uma placa de vídeo, né, compatível com o macOS, quer pagar barato, quer que ela tenha aí um desempenho satisfatório, pois é, existe a RX 580 de 2048 Steam Processors, mas como você já deve saber, ou se você não sabe, ele fica exatamente assim. E se você não sabe ainda qual é a diferença ou o que está acontecendo aqui, ó, a gente já tem o VDA Decoder como failed, né? No caso, falhou. Ele tem aqui o graphics, né? O display como apenas 7 megas. E está aqui a bichona, a RX 580 de 2048 Steam Processors, mas que não funciona, não ativa no nosso macOS. Vou mostrar nesse vídeo como fazer toda a configuração, fazer o flash da VBIOS, enfim, como fazer todos os artefatos para ativar essa placa. E no final ainda vou mostrar um review ali um pouco mais rápido sobre ela. Vou deixar os arquivos para vocês consultarem, né, aí futuramente. E também vou mostrar mais alguns pormenores na escolha na hora de comprar uma RX 580, porque não são todas as RX 580 de 2048 Steam Processors que vão ser compatíveis aí com o nosso Hackintosh. Prazer, eu me chamo Gabriel Luquina, você está onde? No Universo Hackintosh, sua maior referência de Hackintosh aqui no Brasil. A gente também já ultrapassou barreiras, mas por conta da língua ainda a gente não atinge muito, mas muito a galera de fora por conta do inglês. Penso em trazer um conteúdo em inglês ainda, mas são cenas dos próximos capítulos, vamos focar na ideia desse vídeo aqui e vamos aí para a parte prática. Como vocês estão vendo, então, né, a placa de vídeo não está ativa. Eu vou sair do macOS e a primeira coisa que vocês precisam aí no ambiente de vocês é ter acesso a um Windows 10. Não pode ser o Windows 11, pois o aplicativo que eu vou mostrar aqui como fazer, né, o flash aí da VBIOS, ele não vai ser compatível com o Windows 11. Então, obrigatoriamente, você precisa de acesso ao Windows 10. A gente vai utilizar uma versão um pouco mais antiga desse aplicativo que faz o flash aí da VBIOS. Vocês estão vendo até o processo de post aqui do meu setup. Vou até acessar, né, o menuzinho apertando o F12 para acessar o Windows. E notem até que eu tenho dois Windows aqui. Eu tenho um Windows nesse Western Digital Black aqui, que é o SN770, que é o Windows 11, que a gente não pode utilizar. E tem o Windows Boot Manager aqui, que nesse Adata SX8100, que é o Windows 10, onde eu vou mostrar ali todo o procedimento para a gente fazer a correta ativação dessa placa. Ela tem até um desempenho bem interessante, mas vou mostrar para vocês que tem um pequeno detalhe que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. Na verdade, não é nem a pulga atrás da orelha. Ela funciona bem, mas tem uma determinada atividade ali que ela não performa aí 100%. Mas mesmo assim ela vai performar aí muito bem. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês estiverem aqui no Windows 10, aí é instale, no caso, né, o GPU-Z. Vocês podem baixar ele no TechPowerUp, techpowerup.com. É esse software aqui, vocês já devem conhecer. É de longa utilização da galera aí que curte, né, a parte de hardware, a parte de GPUs, já é bem familiarizado com esse software aqui. Basicamente o que a gente vai fazer com ele é vir nessa opção aqui, ó, Save BIOS, para a gente fazer o backup da VBIOS que vem aí na sua placa. Em caso, né, de enfrentar algum problema, não dar vídeo mais ou coisa do tipo, você tem o backup da sua VBIOS e você consegue fazer o possível restore, né, restaurar possivelmente depois para poder recuperar a placa em vez de perder ela. Então não é um processo aí que vai matar a sua placa. Eu vou escolher aqui o desktop para salvar o arquivo. Ele colocou o nome, no caso da GPU, que é Ellesmere.1, não tem diferença. Se quiser dar outro nome, por exemplo, RX 580 de 2048 Steam Processors Jieshu, que é o caso dessa GPU aqui, você pode dar o nome que você desejar. O que a gente vai fazer de alteração, quando a gente carrega, né, a nova VBIOS, ela vai mudar aqui de RX 580 para RX 570, vai ser um degrauzinho abaixo, e o que nos importa é aqui o Device ID. Ele vai manter 1002, porque 1002 representa AMD, que é o Vendor ID, mas essa segunda parte aqui, ó, o 6FDF, que é de fato o Device ID, ele vai mudar para 67DF. Então, para fazer esse procedimento, vou fechar aqui, vou abrir o navegador, vou acessar o site, né, techpowerup.com, que é onde a gente obtém o software, mas eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para facilitar. Você vem aqui em Downloads, vem nessa opção aqui, ó, BIOS Flashing. Você vai escolher aqui, ó, AMD VB Flash, VB de VBIOS. Você não pode baixar então a última versão, que ela é compatível com o Windows 11, mas essa última versão do AMD VB Flash, ela não é compatível a fazer esse processo com essas placas mais antigas. Então você vem aqui, ó, rolandinho mais para baixo, seleciona essa opção aqui, ó, Show Older Versions, ou mostrar, né, versões aí anteriores. A opção que você vai baixar é a versão 2.93. Vem aqui em Download, ele vai aparecer, né, os mirrors ou as opções, né, para a gente fazer o download. Pode selecionar o primeiro, qualquer uma opção aí que te agradar, faz o download e tá tudo certo.
Após baixar ele, vamos acessar aqui nosso diretório de downloads. Vou clicar com o botão direito e fazer o extract para o nome da pasta mesmo para facilitar. Com ela extraída, para facilitar, eu recomendo que vocês façam até mesmo o mesmo. Abram o Explorer, venham aqui no seu C2 pontos, né, a unidade principal do Windows e colhem ela aqui dentro. Vai ficar aí mais fácil para a gente fazer a manipulação e a execução dos comandos. Dentro desse diretório, ele vai vir, né, com esses arquivos aqui, mas eu vou colocar também a VBIOS aqui dentro para facilitar o processo de flash. Então eu já tenho ela aqui separada. Eu tenho uma VBIOS da Sapphire, modelo RX570. Então eu vou utilizar ela para fazer o flash aqui dessa placa. E eu recomendo que também utilize ela aí se você tiver uma RX580 de 2048 Stream Processors. Pode eventualmente necessitar da VBIOS da RX470. Mas você só vai saber isso se você abrir a placa fisicamente e ver a numeração ali que tem na GPU. Então, para evitar de abrir essa placa, eu vou fazer o flash com essa RX570. Eventualmente, se der algum problema, como que eu faço, né, para fazer o restore, por exemplo? É o mesmo procedimento que eu vou mostrar aqui. A única coisa que você tem que ter aí uma GPU integrada no seu setup. Pode ser uma APU da AMD ou uma iGPU aí da Intel, ou no caso ter mais uma GPU, né, no caso o offboard, para você poder ligar duas GPUs, sendo aqui eventualmente você faça o flash e venha a entre aspas matar a placa e precisa, né, restaurar a VBIOS anterior, e uma GPU aí para você dar vídeo, sendo ela, né, offboard ou onboard, não vai ter diferença. Então, sabendo, né, dessas opções aqui, então a gente deixou aqui tanto o diretório com o aplicativo que a gente utiliza para fazer o flash, quanto com o arquivo de ROM. Aí você pode fechar, vem aqui no menuzinho do Windows, digita CMD, que é o prompt de comando, e obrigatoriamente você tem que escolher essa opção aqui, ó, para rodar como administrador. Se você não escolher isso, vai dar problema, ele não vai deixar fazer o processo. Depois disso, se você colocou tudo lá no seu C2 pontos e seguiu o mesmo modelo que eu estou utilizando aqui, basta digitar CD espaço contra a barra, que é essa barra aqui invertida, ele vai direto lá para o C2 pontos. Depois coloca um CD espaço ATI, aperta um Tab, ele vai automaticamente completar com o restante aqui do conteúdo, dá um Enter e ele vai estar dentro do diretório onde a gente colocou os arquivos. Aí você digita AMD VB e dá um Tab, ele também automaticamente já vai completar. E eu recomendo que vocês façam aqui, ó, espaço "-i" e pressione o Enter. O "-i" ele vai mostrar todos os adaptadores, ou no caso todas as GPUs que ele encontrar aí no setup de vocês e que é compatível com essa aplicação e com essa determinada versão aí. Então, nesse meu caso, ele encontrou apenas um adaptador, que ele nomeia aqui com o número 0. Então, não começa a contagem de 1, 2 ou 3, começa 0, 1, 2 e 3 se você tiver mais placas de vídeo. Mas o mais importante aqui, se você tiver mais placas, é confirmar a coluna DID, né, ou Device ID. Então, confirma aqui que é o 6FDF, que é justamente essa RX580 que a gente tinha visto aqui anteriormente dentro do GPU-Z. Se você tiver mais placas, aí você confirma nessa coluna aqui para não fazer o processo de flash numa GPU aí por engano. Então, esse device ID aqui, ó, 6FDF, é justamente esse DID, que é essa coluna aqui. Sabendo disso, que tem apenas uma única GPU, que é no caso o adaptador 0, você vai digitar AMD, dá o tabzinho novamente, "-p" de position, vai colocar o identificador, que nesse caso aqui é justamente o 0, porque é a única GPU que eu tenho aqui nesse setup. Depois o espaço "-f" de force, para poder forçar o processo de atualização, justamente porque a VBIOS que a gente vai colocar, ela tem um device ID diferente desse 6FDF, ele é o 67DF. Então, se você não colocar o "-f", não vai funcionar. E daí o nome do arquivo, que nesse meu caso aqui é VBIOS-Sapphire, eu sempre dou um tabzinho e ele completa para mim. Lembrando que as VBIOS eu vou deixar aqui embaixo na descrição, só você baixar elas aí diretamente. Aí feito isso, dá um Enter, ele vai começar a fazer, né, o processo de flash, vai aparecer essas informações. Inclusive notem que ele aparece aqui, ó, Old Device ID, né, ou Device ID anterior 6FDF, e o New Device ID, como nesse caso a gente está fazendo uma troca de VBIOS de placas entre modelos diferentes, então ele vai mudar aqui para 67DF, que é o cara compatível com o nosso macOS. Assim que ele chega ao final, ele aparece essa opção aqui, ó, Restart System to Complete VBIOS Update. Aí basta você digitar um exit, vir aqui, ó, e fazer o processo de restart. Eu não vou mais nem entrar no Windows, já vou deixar ele restartar automaticamente direto. Ele já vai bootar automaticamente no meu OpenCore. E quando a gente fala OpenCore, ele já carrega automaticamente aí o macOS. Vocês vão ver que é bem rápido o processo de boot aqui, apenas alguns segundinhos.
Tá aí o processo de post. Se apareceu essa tela do post do seu setup, é porque o processo de flash da VBIOS também deu ok. Quando a gente faz, né, um processo de flash da VBIOS de forma errônea ou coloca uma outra VBIOS não compatível, né, com a GPU que a gente tem no nosso setup, nem mesmo essa tela aqui ele vai aparecer para a gente. Então, se você carregou, por exemplo, uma VBIOS aí que não é compatível, ele vai ficar tudo preto, não vai dar vídeo. Deve ser preciso daquela situação que eu comentei anteriormente, de ter mais uma GPU aí, que seja integrada ou não no seu setup, para fazer esse processo que é o mesmo que eu fiz anteriormente. Aí quando você coloca o menos I para listar as posições, vai ter a posição 0, a posição 1, e daí você vai fazer o flash, no caso na posição, que é o menos P e o número da posição, referente aí à GPU que você quer recuperar. Então notem que a gente já chegou no macOS e olha aqui, a gente já tem a transparência aqui embaixo. Se eu vim aqui na maçãzinha no About This Mac, tem uma surpresa. Ele não aparece para mim aqui, ó, Graphics, porque eu estou utilizando apenas a DisplayPort. Independente da GPU, se é uma 580 ou 570 agora, que é o nova VBIOS dessa cara aqui, mas se for uma 6600, 6900, ele não vai aparecer por conta da HDMI. Não sei por que acontece isso, tá? Então, para ele aparecer, tem que plugar o cabo do DisplayPort. Deixa eu até tentar plugar aqui para ver se funciona. Ele até piscou a tela, então ele já vai aparecer. Deixa eu fechar aqui o About This Mac e abrir novamente. Ó, inclusive ele já aparece aqui, ó, Graphics, AMD Radeon RX 570 de 8 GB. Então a gente está utilizando essa VBIOS. Se a gente abrir aqui o Hacking Tool, vamos ver o que ela aparece. Agora ele aparece Ellesmere, Radeon e as diversas variações que, no caso, esse Device ID aqui aceita, que agora é 67DF, não é mais o 6FDF. Então ele está ativo, né, a aceleração gráfica. Ele aparece aqui, ó, o VDA Decoder como full suportado, ou seja, novamente, a nossa GPU está aí funcionando os codecs. Vocês vão ter acesso a esses arquivos aqui completos. E aqui eu tenho até mesmo a comparação, né, entre a 570 e a 580. Deixa eu abrir elas uma aqui ao lado da outra, que é o processo de antes e depois de fazer aquele processo de flash da VBIOS. Então aqui eu tinha a 580 com o Device ID 6FDF e agora eu tenho a RX 570 Series com 67DF, que é justamente esse processo que a gente fez aqui. Além disso, tinha até um print do próprio processo aqui da VBIOS, em que eu faço, né, o AMD vbflash.exe -p, a posição 0, -f e o arquivo dar 1. Até notem que aqui o arquivo é diferente. Antes o arquivo, né, que eu demonstrei anteriormente ali, tem o VBIOS na frente. Foi apenas uma organização minha, então, mas na hora de se fazer no processo de flash, sempre tem que passar o arquivo que realmente existe, né, ali no diretório para vocês. E aqui eu deixei alguns testes feitos, como por exemplo os testes do Luxmark, que tem, né, toda a pontuação aí para vocês conferirem, no caso, né, comparação, por exemplo, com uma GPU de vocês. Tem aqui os renders do DaVinci, que eu até fiz algumas comparações da 570, que é essa placa que está aqui agora, 580 autêntica, que é no caso de 2304 de Stream Processors, não 2048. E você pode estar se perguntando, pô, mas por que você não fez o render do DaVinci com essa RX 580 de 2048 Stream Processors? Justamente porque ela não ativa no macOS, ainda não tem sentido fazer esse render, porque ele não vai nem mesmo talvez fazer o render, porque não tem o suporte aos codecs. Então vou até abrir um aqui, por exemplo, vou dar um zoom aqui para ficar até fácil de ver. Mas a gente consegue ver então aqui que o tempo médio foi 6 minutos e 50, 6 minutos e 51 para poder fazer esse render desse projeto aqui. E o mesmo projeto com uma 5500 XT, por exemplo, vamos ver quanto tempo que levou. Dá o zoom, ele levou praticamente quase 50% do tempo, ou seja, quase metade do tempo. Levou aí seus 3 minutos e 44, 3 minutos e 45. O que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Fazendo os renders do DaVinci, eu deixei um monitor aqui, né, do uso da nossa GPU, tanto a temperatura quanto o percentual, mas ela fica aí na média de 44 a 52%. Se você for ver aqui, ó, eu tenho dois prints, um que é o normal e outro com o AGPM Injector, que é para injetar, no caso, o gerenciamento de energia dessa placa aqui, mas mesmo com o AGPM Injector, a gente consegue ver aqui, quando a gente dá zoom, ó, que os tempos ficaram semelhantes, 6 minutos e 9, 6 minutos e 11, na verdade ele baixou um pouquinho e dependendo do tipo de codec que você está exportando, que nesse caso aqui ó, foi um ProRes, nesse caso aqui ó, foi 3 minutos e 54. Para H264, para renders do tipo do YouTube, ele ficou basicamente
praticamente aí no mesmo tempo, ou um tempo talvez um pouquinho melhor aí, era 6,50, caiu para 6,10, 6,11, então teve uma pequena melhora, mas ele ficou aí com esse comportamento de ficar aí entre 44 a 52%, que é o único ponto que realmente chama um pouco a atenção dessa GPU, mas ela nunca deixou de funcionar. Todos os testes de estresse, todas as comparações que eu faço aqui, ela funcionou 100%. E até mesmo comparando aí ela, né, aqui o teste que foi de 6 minutos e 50 com uma 6.900, olhem o salto de desempenho que tem, né? Uma 6.900, que ela faz o mesmo projeto aí em 1 minuto e 14, 1 minuto e 12, 1 minuto e 11, enfim, é uma diferença gritante, mas a gente está falando de uma placa que custa R$400 contra uma 6.900 que custa aí seus 6, 7 mil reais, dependendo de onde você compra. Então todos esses testes aqui para vocês fazerem a comparação vai estar disponível para vocês, link aqui embaixo na descrição. As reviews também vão estar disponíveis, vou deixar tudo no mesmo arquivo aí, compartilhado aqui na descrição. E tem algumas informações do Windows também, que eu fiz alguns testes para fazer uma comparação, por exemplo, aqui da 570, foi feito o processo de flash, que daí esse sim eu consigo fazer uma comparação antes e depois dentro do Windows. Não consigo fazer dentro do Mac, porque a 580 não é compatível com o macOS. Essa 580 de 2048 tem processos. Nós vamos até pegar um exemplo aqui, ó, pegar a API Vulkan, que seria talvez algo semelhante aí a Metal API dentro do macOS. Então o teste 1 e o teste 1 da 570. Então ela praticamente teve, sei lá, 2, 3 mil pontos a menos de diferença, sendo o processo após o flash, após a gente ajustar para o macOS. É uma diferença que, assim, para mim não me chama muita atenção, os pontos aí são mais sintéticos, mas um ponto que me chama a atenção é que por mais que ela pontue esses 50 mil pontos ou 47.500, essa pontuação ela é muito semelhante a uma, por exemplo, uma RX 580 autêntica, que ela fica ali também na média dos seus 50 mil pontos, que era o que está dando aqui dentro do Windows com a VBIOS da 580. Então a VBIOS da 570 ela fica um pouquinho abaixo, mas se a gente comparar os renders do DaVinci e pegar, né, uma 580 autêntica, notem que essa diferença que é pequena no Geekbench, ela não é tão pequena nos tempos de renders. Então, uma 580 autêntica, ela tem aí seus 3 minutos e 13 de média. Essa 580, já com todos os patches e tudo mais, então vamos ver aqui quanto que ela ficou, 5,52, 6,11, 3,54 para, no caso, exportar em ProRes, 6,6, 6,10. Então vamos considerar que ela ficou praticamente o dobro do tempo para fazer o render se comparado a uma 580 autêntica. A questão da compra dessa placa, eu vou deixar aqui embaixo o acesso ao nosso Telegram, um grupo, né, de curadoria de devices referentes aos nossos Hackintosh. Vou colocar essa plaquinha lá, essa unidade específica que eu comprei na Jieshu Store. O modelo da 51 RISC, a princípio, ela também vai funcionar, mas basicamente se você vai procurar uma RX 580 para fazer a compra e quer que ela seja, né, compatível a esse processo de alterar a VBIOS e compatível com o nosso macOS, tem algumas dicas para vocês, deixei aqui para o finalzinho, mas basicamente procure por unidades que tenham de 6 a 8 pinos de energia de alimentação. Esse modelo aqui da Jieshu ele tem apenas 6 pinos, o modelo aí da 51 RISC vão ter 8 pinos de alimentação, e a saída traseira, que é onde tem as portas de DisplayPort, HDMI e tudo mais, procurem as 580, que tem aí 3 DisplayPorts, uma HDMI e mais uma DVI acima dessas portas. A gente tem outras variações dessas 580 que vão ter aí uma DisplayPort ou uma DisplayPort mais uma HDMI, e essas placas aí são muito monstruosas e elas tendem a realmente não funcionar e até mesmo às vezes nem ativar no macOS, independente da VBIOS que você utilize, independente se é uma 470 ou uma 570, realmente você não vai conseguir fazer a ativação para o macOS, e mesmo quando ativa, ela fica com uma performance aí que sinceramente fica pior que uma GPU integrada da Intel aí, uma UHD 630, por exemplo. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Ficou talvez um pouco extenso esse vídeo, mas ficou bem completo para essa placa aqui, e na minha opinião, se você quer comprar, quer investir numa placa para dar vídeo, até mesmo para fazer umas edições aí de vídeo e quer, por exemplo, trabalhar com desenvolvimento ou qualquer outra coisa dentro do macOS, ela é sim uma boa placa, apenas se atentar, né, na hora de adquirir a versão ali correta dessa 580 chinesa e fazer esse processo aí da VBIOS dentro do Windows 10 com aquela versão específica do ATI Flash, que eu deixo tudo aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!